Corri pra frente com todas as minhas forças. Minhas pernas estavam cedendo, mas não podia parar. Tudo ao meu redor parecia tão diferente. A luz me cegou. Deus, por quanto tempo eles me mantiveram em cativeiro? Eu me virei. Parecia que eu ainda estava sendo perseguida. Eu precisava me esconder. Então eu vi um posto de gasolina ao longe. Corri pra dentro e para o vendedor, implorando por ajuda. Eu fui sequestrada e estava sendo perseguida. Socorro! O vendedor disse assustado que chamaria a polícia. Então as portas bateram. Os sequestradores! Eu imediatamente me escondi embaixo da mesa e 2 pessoas abordaram o vendedor. Policiais, eles podem me ajudar, finalmente! Mas antes que eu pudesse sair do esconderijo, ouvi um dos policiais perguntar se o vendedor tinha visto uma garota baixa e magra, com cabelo escuro. Ela fugiu de casa, acrescentou o outro. Eles estavam mentindo, eu não fugi. A polícia estava em conjunto com os sequestradores. Ah, não! O vendedor ia me entregar. Olhei pra ele com olhos suplicantes, sussurrando com os lábios. Não me denuncie. Eu estava prestes a fugir quando de repente o vendedor respondeu que não tinha visto ninguém. Suspirei de alívio. E quando os policiais foram embora, quase me joguei em cima dele com um abraço. Você me salvou! Mas não tive tempo de agradecer ao vendedor. Alguém de repente me agarrou por trás. Meu coração batia forte, tentei me afastar. Mas me apertaram mais forte. E de repente o agarrão afrouxou. Eu caí e bati minha cabeça na mesa. Minha visão ficou turva. Quem me agarrou era um policial. Ele caiu e um vendedor estava parado perto dele com uma frigideira na mão. Então eu o apaguei. Acordei em um lugar desconhecido e senti um cheiro delicioso de ovos fritos. Onde eu estava? Os pensamentos perturbadores vieram um após o outro. Eu espiei cautelosamente dentro da cozinha. O mesmo vendedor estava lá. Ele sorriu para mim. Você está com fome? Enquanto eu comia, Eric, esse era o nome do vendedor, perguntou quem eu era, quem me sequestrou e por quê. Mas eu não conseguia me lembrar de nada, exceto pelo fato de que fui mantida trancada. Olhei para o Eric com cautela e perguntei por que ele estava me ajudando. Afinal, ele também seria procurado. Mas o Eric encolheu os ombros. Quem está com problemas deve ser ajudado. Além disso, ele acreditava que eu era inocente. Eu lembrava muito a irmã dele, que ele não via há muito tempo. Quando ele mencionou sua irmã, de repente me senti triste. Eu também tinha paz. Eu precisava voltar para casa. Mas onde era? Não me lembrava de nada. Lágrimas encheram meus olhos. Eric apertou meu ombro e disse que me ajudaria a encontrar meus pais. Eu chorei. O que eu faria sem ele? Pegamos o laptop e começamos a verificar todos os relatos de pessoas desaparecidas. Mas 2 horas depois não encontramos nada, tudo em vão. Já estava desistindo quando de repente o Eric exclamou com entusiasmo que eu era filha do governador. Ele me encontrou. Dei uma olhada mais de perto. O noticiário mostrava o governador com sua esposa e de pano de fundo a mansão, e a filha dele era minha cópia. Quase comecei a chorar de felicidade. Eu tinha paz. O Eric disse que sabia como chegar à minha casa. Eu imediatamente joguei meus braços em volta do pescoço dele. Quase imediatamente partimos no carro do Eric. Ele dirigia tão rápido que a polícia nos parou por excesso de velocidade. Então quase desmaiei de medo. Não podíamos ser apanhados. O Eric acelerou, mas então os policiais ligaram a sirene. Em seguida, o Eric virou abruptamente para uma estrada na floresta, tentando escapar. Os policiais ficaram para trás e nos perderam de vista. Eu já estava feliz quando de repente nosso carro deu um salto e parou no meio da estrada. Está tudo bem? Mas o Eric balançou a cabeça. O pneu havia estourado e não tinha estepe. Tínhamos que chegar lá a pé. Passamos o resto da noite na estrada e à noite não sentia mais minhas pernas. O Eric se ofereceu para fazer uma parada e nos acomodamos bem sob o céu aberto. Foi uma ótima ideia, mas eu estava com muito frio. Então o Eric me cobriu com a sua jaqueta. Como ele era atencioso depois de tudo e bonito. Pela manhã, continuamos nosso caminho e notei o Eric esfregando seu estômago de vez em quando. No primeiro café, o Eric pegou 2 sanduíches e me entregou um. Percebendo com surpresa quanto tempo eu fiquei sem comer, ele me disse para comer uma grande refeição, afinal havíamos percorrido um longo caminho. O Eric era tão bom pra mim, ele realmente gostava de mim? Em primeiro lugar, eu perguntei ao Eric por que ele decidiu arrumar um emprego em um posto de gasolina. E ele me disse que foi expulso da faculdade por causa de uma briga. Ele estava protegendo sua irmã. Eu gostava do Eric cada vez mais. Depois de nos refrescarmos, continuamos nossa jornada. Pedimos carona para que os policiais não nos notassem.
E finalmente, ao longe, a própria mansão do relatório surgiu. Nós chegamos. Antes de entrar, o Eric me parou e admitiu que estava afim de mim e esperava por um futuro encontro. Deus, encontrei meus pais e o amor. Parados em frente ao território da mansão, estávamos pensando em como passar pelos guardas, mas eles me viram e sorriram. Disseram que não esperavam me ver caminhando. O acalanto estava crescendo por dentro. Esta era definitivamente minha casa, até os guardas me reconheceram. Subi as escadas e, exalando, toquei a campainha. A porta foi aberta pelo governador e sua esposa, meus pais. Com a voz trêmula, ofeguei. Finalmente encontrei vocês, mamãe e papai. Mas, por algum motivo, eles não tiveram pressa em me abraçar. Pelo contrário, eles pareciam confusos. Eles não me reconheceram? E de repente uma garota veio até eles, de cabelos escuros, magra e baixa, uma cópia idêntica de mim. Apenas pálida e abatida. O Eric e eu olhamos para ela em choque. Ela perguntou ansiosamente o que estava acontecendo e minha mãe imediatamente a abraçou, dizendo que era apenas um mal-entendido. Ela rapidamente levou a garota embora e o governador mudou de cara e gentilmente nos convidou para a sala de estar. Eu não entendi nada. Essa garota era minha irmã? Em vez de responder, o governador nos convidou a sentar e ele se sentou do lado oposto. Ele disse que estava me procurando muito e nos ofereceu uma xícara de café. E naquele momento sua mão desceu para baixo da mesa. Contei como fugi e como sonhava em voltar para casa. Mas não me lembrava de nada. E eu também tinha uma irmã. Então os guardas apareceram na porta e me cercaram. Eu olhei em volta, confusa. Pai, o que isso significa? Mas o governador balançou a cabeça. Você não é minha filha. Você é apenas um clone dela. Isso pareceu um raio inesperado. Quase chorei. De que tipo de bobagem você está falando? Mas o governador continuou. Sua filha estava gravemente doente e eram necessários órgãos para salvá-la. Então eles decidiram criar um clone dela. Eu não conseguia me mover em choque. Então eu nasci por alguém? Isso não era verdade. Corri para a saída, mas os guardas bloquearam meu caminho. Naquele momento, o Eric estava em cima deles para distraí-los. Eu aproveitei minha chance e corri escada acima. Acabei de começar uma vida nova, não tinha a intenção de terminar ela. Eu queria escapar pela janela, mas então ouvi a voz de alguém. Em um dos quartos, minha mãe confortava a mesma garota, minha cópia. A mamãe, com lágrimas nos olhos, acariciou a menina e disse que ela definitivamente sobreviveria. Eles nunca desistiriam. A menina chorou e disse que não queria deixar seus pais. Então meu coração afundou. Aparentemente ninguém mentiu pra mim. Eu era realmente o clone da garota. Nunca tive uma família como a dela. Não tive amor como o dela. Mas a garota tinha e ela poderia perder tudo. Eu chorei e me lembrei das palavras do Eric. Pessoas com problemas deveriam ser ajudadas. Voltei para a sala de estar, onde os guardas já haviam capturado o Eric e queriam me atacar, mas disse que estava pronta para me sacrificar pela garota, desde que o Eric fosse inocentado de todas as acusações. Todos congelaram imediatamente, o governador, os guardas e até o Eric. Ele disse: "Mas você vai morrer." Eu apenas sorri para ele. Eu não vou morrer, vou viver de novo. Afinal, as pessoas precisam ser ajudadas, certo? O governador olhou para mim com lágrimas nos olhos. Ele apenas disse: "Obrigado." Alguns dias depois eu já estava deitada na mesa de operação e lentamente desmaiava. E os pensamentos sobre meus pais e o Eric estavam na minha cabeça. Isso é tudo. E aqui estava eu de novo. A cirurgia foi um sucesso. Finalmente me senti realmente saudável. E também me lembrei de tudo que meu clone havia experimentado. E o mais importante, me lembrava do Eric. Muito nervosa, fui à casa dele e toquei a campainha. Agora eu definitivamente tinha uma nova vida esperando por mim. Você gostou do vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Oi, meu nome é Diana, eu tenho 15 anos e eu amo corvos. Você já precisou da ajuda de um amigo para pegar dinheiro emprestado, ajuda com um teste ou para destruir seus inimigos? E se esse amigo fosse um corvo? Assista esse vídeo até o fim e descubra o que acontece quando você é gentil com um pássaro esperto. Eu sempre quis ter animais, mas eu sempre terminava no mesmo problema: meu pai. Meu pai era uma pessoa única que combina 50% raiva, 30% surto, 19% de teimosia e só 1% de sanidade. Esse é meu pai. Uma vez tivemos inverno muito severo na nossa cidade.
que mesmo quem usava casaco de pele sentia frio. Mas eu tive que ir lá fora porque lembrei que não parei minha bicicleta na garagem. E perto dela, eu vi um corvo. Estava machucado, como se tivesse algo errado com a asa e também mancava. Quando eu pensei que ele não iria sobreviver a este inverno, tremi. Podia me ferrar por isso. Eu peguei o corvo e, xingando entre as respirações, carreguei para dentro de casa. Meu pai ficou furioso a noite toda, mas pela primeira vez eu não o escutei. O corvo ia morrer se botássemos ele pra fora. Eu não queria matar animais. Você já bateu de frente com alguém que poderia te quebrar no meio só pra defender seu princípio? Que sensação. Eu sugeri ao meu pai que esperasse até a primavera, e em retorno eu não ia deixar Quase, como chamei meu corvo, sair do meu quarto. Meu pai não gostou da ideia. Ele disse que não ia lavar cocô de pássaro. Mas eu, apesar de tudo, também era muito brava e teimosa. Eu poderia insistir mais. Durante o inverno ficamos muito amigos de Quase. E eu quase chorei quando a deixei sair para a floresta. Mas eu tinha que deixar ela ir. Ela estava forte e podia voar com segurança. E meu pai ficava cada vez mais bravo. Como eu ia saber que ela não ia me deixar? Quase começou a voar para o nosso gramado, e até com seus amigos. A coisa boa é que sempre acontecia durante o dia quando meu pai não estava em casa. Eu tinha muito medo dele e ensinei Quase a não voar pelo gramado, mas a ir um pouco mais longe, perto do lixão próximo à floresta. Ali eu ficava com eles, os alimentava e às vezes fazia o dever de casa. Era ótimo. Eu me sentia uma super-heroína, uma dama dos corvos. E então assim, 2 anos se passaram. Mas uma vez, uma bagunça gigante aconteceu. Eu estava indo com os meus corvos para o entulho e Ramona me viu. Ela é uma cobra burra de uma família rica. Todo mundo puxa o saco dela só porque senão ela destruiria a vida de todos. Ela estava com seus capangas e começou a apontar, tipo, olha aquela louca. Eu fiquei muito brava. O que eu iria dizer? Você já defendeu sua honra com seus punhos? Eu avancei em Ramona, mas os amigos dela me seguraram e começaram a puxar meu cabelo. E então, aconteceu. Cara, aconteceu. Um bando inteiro de corvos se juntou em cima da gente e começaram a atacar as crianças. Eu nem consegui contar quantos deles apareceram. Os corvos atacaram Ramona e seus amigos, mas nem triscaram em mim. Um barraco me esperava em casa. Um bom escândalo. Eu contei tudo pra minha mãe e ao invés de se sentir mal por mim, ela contou pro meu pai. Ele chegou à noite num surto de fúria. Durante esse tempo, os pais de Ramona e dos capangas ligaram e começaram a reclamar, dizendo que eu tinha espancado os filhos deles. Ah, claro, a terrível Diana conseguiu espancar sozinha 2 garotos e 3 meninas. Quem ia acreditar nisso? Minha mãe e meu pai. Mais ainda, eles estavam furiosos que eu continuei alimentando meus corvos, e como eles pensavam, os mandava em cima dos abusadores. Tudo que eu escutei foi que da próxima vez que eu aprontasse, eu ia acabar vendo o sol nascer quadrado. Mas o que eu deveria fazer? Ser obediente e aceitar os insultos? Mas meu pai não me escutava. Ele me trancou no quarto e pegou um rifle para atirar nos corvos. Eu só escutei 2 tiros, mas cada um deles quebrou meu coração. E se ele tivesse matado Quase? Por que eles estavam fazendo isso? Eu odiava eles. Os ataques na escola só aumentaram. Eu era chamada a rainha do lixão. E um dos capangas de Ramona colocou um corvo morto na minha mochila. Saí correndo da escola chorando um rio. Eu não queria ir para casa de jeito nenhum, mas eu tinha que ir. Meu pai meio que organizou um cárcere privado, então minha mãe me pegava logo na saída para ir para casa e não me deixava sair depois. Eu estava com muita raiva. Eles me enfureceram. Você já sentiu que o mundo inteiro estava contra você? Que ninguém quer te entender? Eu estava destruída esses dias. Mas um dia vi Quase de novo no gramado. Não vi ela de novo até o verão. Provavelmente minha garota esperta entendeu que não tinha mais ninguém em casa e decidiu acenar. Ela me olhou e me guiou para mais longe. Eu saí de casa e segui ela. Quase me levou para uma casinha na floresta e ali eu vi um monte de corvos. E um garoto da minha idade, talvez um pouco mais velho. Quase sentou no seu ombro e ele perguntou o que eu fazia ali.
Eu contei sobre Quase e o garoto estava feliz e aliviado. Disse que seu nome era Jaime e que ele era o dono de Quase e dos outros corvos. Jaime e eu rapidamente nos entendemos. Ele alimentava e treinava os corvos assim como eu. E ele era zoado na escola também. Era maravilhoso achar alguém com problemas parecidos. Começamos a nos conhecer, conversar, me ensinou a treinar os corvos e, no geral, ele acabou se tornando um grande amigo. Eu quase acreditei que alguma coisa boa podia acontecer na minha vida. Infelizmente, alguns meses depois, meus pais anunciaram que iríamos nos mudar para outra cidade. E a culpa era minha. Disseram que arruinei a preciosa reputação da família. Eu gritei de volta dizendo que eu preferia morar num lixão. Corri para a floresta chorando. Eu vi Jaime lá. As notícias o deixaram tão triste quanto eu. E ele disse que tinha um presente para mim. Eu engoli o choro e pensei, quando ele me daria esse presente se eu não tivesse dito que eu ia embora? Mas meu ceticismo foi embora quando ele me trouxe um lindo anel de prata com uma cabeça de corvo. Ele disse que era da mãe dele, mas que tinha ficado muito pequeno para ela e ela tinha permitido dar à amiga dos corvos, como ela me chamava. Bem, eu chorei mais ainda e prometi que eu nunca ia esquecer dele, mesmo sem o anel. Mas eu não recusei. Por algum motivo eu senti que devia ficar com ele. O que você faria se seus pais mudassem drasticamente sua vida sem nem pedir permissão? Pais não são colegas de classe. Não dá pra ir apenas lutar contra eles. Eles sempre têm a voz final. Eu permiti a mudança, mas não deixei eles tirarem os corvos e Jaime do meu coração. Eu estava esperando por uma ligação, uma carta, qualquer coisa. Passei dias olhando para a campainha e pensando no meu melhor amigo e nos nossos corvos. Nada. Silêncio. Um zero completo. Mas você sabe que eu não desisto fácil. 1 ano depois eu vim para minha cidade quando as férias começaram. Uma amiga da escola me deixou ficar na casa dela e no primeiro dia eu falei, vou visitar o Jaime. Quem? Ela perguntou. O Jaime? Qual o problema? Lúcia hesitou por um tempo e finalmente me contou o terrível acontecimento. Eu tive que me sentar. É que acabou que Jaime morreu uns meses depois que eu fui embora. Ele tinha subido no telhado para consertar e quebrou o pescoço quando caiu. A mãe dele saiu da cidade porque ela não iria conseguir viver na casa que lembrava tanto do filho. Eu fiquei sem palavras. Então foi por isso que Jaime não escreveu nada. Eu deveria saber disso. Eu deveria ter vindo assim que aconteceu. Mas como eu iria saber? Eu chorei toda a tarde e noite. E na manhã seguinte peguei minha bicicleta e fui para a casa abandonada de Jaime. Os corvos ainda estavam lá. E eu juro pra você que eles estavam felizes em me ver. A casa mal aparecia no horizonte e eles já estavam voando até mim. Me cercaram e grasnaram alto como se estivessem perguntando onde eu estava esse tempo todo. Eu olhei para o anel e depois olhei para o céu. E pensei que se a alma de uma pessoa não fosse para o céu, deveria virar um pássaro. E talvez Jaime, meu melhor amigo, se perdeu no meio dos corvos. Eu voltei para minha nova casa, mas não esqueci meus amigos. Eu estava determinada a conectar minha vida com os pássaros, em memória de Jaime. Recentemente, minha mãe pediu desculpas por tudo o que aconteceu naquela época. Eu não sei o que a fez pedir perdão, mas eu contei para ela das minhas férias e pela primeira vez eu consegui chorar de verdade. E meu pai, bem, tenho certeza que pareço com ele na minha teimosia. Um dia ele vai me pedir desculpas, mas não acho que vai ser por agora. Você gostou da história? Então abrace seus bichinhos. Deixe um like para os outros verem e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os vídeos novos.